Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 1, parte 2. 5 diferenças fundamentais. Apesar de todas essas semelhanças, não podemos esquecer de que existe um grande abismo entre os adolescentes de hoje e os do passado. Esse abismo é formado pelo ambiente cultural com o qual os adolescentes irão se deparar. Mas quais são algumas dessas diferenças culturais? Número 1. Tecnologia. Uma das diferenças mais facilmente observáveis é que os adolescentes de hoje estão crescendo em um mundo de tecnologia avançada. Os pais cresceram com telefone, rádio e programação da televisão local, mas para os adolescentes modernos, a televisão a cabo e as transmissões via satélite criaram um mundo muito mais globalizado do que o dos pais. O excesso de canais de televisão, estações de rádio deu acesso a todo tipo de entretenimento dentro das suas culturas. Além do mais, o adolescente não está limitado a esses meios pré-programados. Todos os filmes já produzidos podem ser alugados na locadora mais próxima e cada música já gravada está disponível em um CD e pode ser ouvida no aparelho de som deles. Os adolescentes de hoje estão crescendo em meio aos computadores. Milhões deles, desde cedo, têm o próprio computador em casa. A supervia de informações da internet tornou-se um meio de influência sobre o jovem de hoje, tanto positiva quanto negativa. A internet permite que assistam aos trailers dos próprios filmes a serem lançados, escutem estações de rádio do mundo todo, baixem os últimos lançamentos musicais e também se comuniquem com amigos por meio de programas de conversa instantânea tipo WhatsApp. Na verdade, com as salas de bate-papo e as mensagens instantâneas, a internet está rapidamente substituindo o telefone como sistema de comunicação do adolescente para conversar com amigos e trocar ideias. Uma pesquisa recente indicou que os jovens americanos usam a internet em média 8,5 horas por semana para bater papo e enviar e-mails. Em comparação, gastam 1,8 horas fazendo ligação de casa. Essa realidade tecnológica põe o adolescente em contato com o mundo e o mundo em contato com ele. Portanto, o adolescente de hoje está exposto a estímulos culturais que os pais jamais imaginaram existir. Número 2. Conhecimento da violência e exposição a ela. A segunda diferença cultural da atualidade é que o adolescente cresce com muito mais conhecimento do comportamento violento do homem. Em parte, isso acontece por causa dos avanços tecnológicos, ou seja, mais violência tem sido noticiada pela mídia. Na verdade, isso apenas reflete o interesse, quase uma obsessão, da nossa cultura por violência. Filmes, músicas e livros exploram com frequência cenas violentas. Uma pesquisa recente sobre juventude feita pelo Instituto Gallup revelou que 36% dos jovens veem a cada mês pelo menos um filme ou programa de televisão que contém excesso de violência. É interessante ressaltar que em 1999, cerca de 8 em cada 10 adolescentes, ou seja, 78%, disseram ao Instituto Gallup que não veem problema em assistir a um filme ou programa de televisão violento. Entretanto, 53% dos mesmos adolescentes concordam que a violência na televisão e nos filmes transmitem mensagens erradas aos jovens. A mesma pesquisa demonstrou que 65% dos entrevistados creem que os filmes e a televisão têm grande influência na visão de mundo dos jovens de hoje. A exposição à violência não está limitada à mídia e aos filmes. Muitos adolescentes contemporâneos já experimentaram a violência em sua própria vida. Já viram os pais se agredirem fisicamente ou eles mesmos já sofreram agressão física dos pais, padrastos ou outros adultos. A maioria deles reconhece que a escola pública é geralmente um cenário de comportamento violento. Alguns adolescentes chegam a ser agentes de violência, cometendo até suicídios e homicídios. Enquanto a média geral de homicídios nos Estados Unidos tem permanecido quase estável nos últimos 30 anos, o número de homicídios entre adolescentes continua crescendo. O período de maior crescimento ocorreu entre a metade da década de 1980 e meados da década de 1990, quando cresceu 168%. Segundo o FBI,
ocorreram cerca de 23 mil homicídios a cada ano nos Estados Unidos. Em 25% dos casos, o assassino tem 21 anos de idade ou menos. A violência sempre fez parte da nossa cultura, porém os adolescentes estão conscientes da violência intelectual e emocional mais do que em qualquer outra geração anterior. Número 3. A família fragmentada. O terceiro fator cultural que influencia o adolescente de hoje é a situação fragmentada da família em muitos países. De acordo com a pesquisa sobre a juventude feita recentemente pelo Instituto Gallup de Pesquisa, 4 em cada 10 adolescentes americanos, 39%, vivem com apenas um dos pais. Em 8 de cada 10 casos, o pai é quem está ausente. A mesma pesquisa constatou que 20% dos adolescentes americanos vivem com o padrasto ou com o companheiro da mãe. Sociólogos têm observado que, em índices sem precedentes, as famílias de hoje são atípicas. Temos pais trabalhando enquanto as mães ficam em casa, pais e mães trabalhando fora, pais solteiros e mães solteiras, novos casamentos reunindo filhos oriundos de criações completamente distintas, casais sem filhos, homens e mulheres vivendo juntos sem serem casados, com e sem filhos, casais gays e lésbicas com filhos. Estamos vivendo um período histórico de mudanças na família americana. Outro pesquisador do assunto comentou, aspas, ainda não temos os dados completos dos resultados dessa fragmentação, mas a perspectiva sociológica indica que esse problema tem uma ligação direta com muitos dos conflitos sociais que todos os dias nós vemos. Algumas das atitudes observadas, o estresse, a alienação e a constante falta de atenção, estão relacionadas diretamente com a atenção gerada para se ajustar a esses novos tipos de família. Fecha aspas. Além da fragmentação da família nuclear, que é pai, mãe e filhos, os adolescentes de hoje são criados em sua maioria sem a presença de outras pessoas da família, como avós, tios, tias e outros parentes. Com maior frequência, e mais famílias nucleares moram longe dos parentes, se compararmos com as gerações anteriores. Além disso, os vizinhos que já foram considerados pais substitutos, pois antes cuidavam dos filhos uns dos outros, hoje estão sempre mais ocupados e raramente podem ajudar. A escola da comunidade já foi mais homogênea e a vizinhança oferecia um ambiente seguro para os jovens crescerem e se relacionarem com os demais. Mas isso quase não acontece mais atualmente. Todas as influências positivas fora do lar estão desaparecendo rapidamente. James Cromer, diretor do Centro de Estudos da Criança, vê essa ruptura como um fator tão crítico quanto a desestruturação da família nuclear. Falando sobre a própria infância, Cromer disse, aspas, pelo menos 5 amigos íntimos dos meus pais contavam tudo o que eu fazia, que fosse considerado inaceitável no trajeto entre a minha casa e a escola. Atualmente, esse tipo de pessoa não existe mais. Fecha aspas. No passado, os adolescentes podiam contar com a ajuda de toda a família, de uma vizinhança saudável, igrejas, grupos comunitários. Os adolescentes de hoje, porém, dificilmente dispõem desse tipo de apoio. Número 4. Conhecimento da sexualidade e exposição a ela. A atmosfera sexual de hoje, na qual os adolescentes devem crescer, também é muito diferente de tempos atrás. Os baby boomers da década de 60 rebelaram-se com as tradições dos pais no tocante ao sexo, mas eles se lembravam de quais eram essas regras sexuais e muitas vezes sentiram-se culpados por tê-las desrespeitado. Por sua vez, os adolescentes de hoje estão crescendo em um mundo sem regras bem estabelecidas sobre sexo. Filmes, mídia e músicas transformaram o sexo em sinônimo de amor e mostram como algo normal em um relacionamento descompromissado. Como consequência, muitos adolescentes têm se tornado sexualmente ativos. Os resultados das pesquisas variam, mas em média entre 70% e 80% dos adolescentes americanos já tiveram relações sexuais antes de terminar o ensino médio. Os adolescentes que não são sexualmente ativos se debatem com questionamentos como: será que eu estou perdendo algo importante? Há algo errado comigo?
Enquanto isso, os que são sexualmente ativos têm outro tipo de sentimentos, sentem-se usados, abusados ou vazios. O adolescente de hoje vive em um mundo onde o sexo não é apenas algo esperado que aconteça normalmente durante o namoro, mas viver junto antes do casamento é cada vez mais comum. E o relacionamento homossexual é promovido como um estilo de vida alternativo. Na verdade, os termos bissexual e travesti estão se tornando cada vez mais comuns no vocabulário do adolescente moderno. De um modo bem real, o sexo tornou-se uma espécie de Deus nos Estados Unidos. Os templos e locais de adoração dele são tão diversos quanto se pode imaginar. É nesse mundo que o adolescente de hoje deve conviver e aprender a lidar com a sexualidade emergente. Número 5. Moralidade neutra e valores religiosos. Por último, o adolescente de hoje está crescendo em um mundo que é verdadeiramente pós-cristão. Quando se trata de religião e moral, não existem mais absolutos. Nas gerações passadas, a maioria dos adolescentes americanos podia ter um comportamento facilmente definido como moral ou imoral. Os julgamentos morais eram baseados principalmente nas escrituras, mas isso não é verdade para os adolescentes de hoje. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma geração inteira está crescendo sem valores morais definidos. Esses valores geralmente são neutros. O adolescente aprende que certo é tudo aquilo que o faz sentir bem. Errado é o conceito relativo. Em uma pesquisa reveladora realizada com adolescentes mais velhos em meados da década de 90, o grupo de pesquisas Barna descobriu que 91% dos adolescentes concordaram com a seguinte declaração: o que é certo para uma pessoa em uma determinada situação pode não ser correto para outra pessoa em uma situação similar. 80% concordaram que, quando se trata de moral e ética, a verdade tem significados diferentes para pessoas distintas. Ninguém pode estar 100% certo de que sabe a verdade. Em uma sociedade em que a verdade e a integridade antigamente eram valorizadas, 57% dos adolescentes creem que algumas vezes é necessário mentir. A geração de hoje não tem uma definição clara do que é certo ou errado. Os motivos do crescimento de uma geração amoral foram explicados pelo educador Tom Rainer da seguinte forma, aspas, os chamados builders, construtores, nascidos antes de 1946, aceitaram e ainda aceitam os princípios judeu-cristãos básicos para discernir o que é certo e o que é errado. Eles creem que a Bíblia é o guia moral para a vida de hoje. Entretanto, os filhos dos builders, os baby boomers e os próprios filhos dos baby boomers, os baby busters, em grande número, afastaram-se da igreja e de outras atividades cristãs. Rainer acredita, sem a influência da igreja, eles começaram a se engajar em atividades que os pais consideravam imorais. Tinham os padrões absolutos dos pais e dos avós sobre a moralidade, mas os aceitavam na teoria, mais do que na prática. A geração Bridger, os nascidos entre 77 e 94, porém, não tinham nenhum padrão moral, como a Bíblia, nem o exemplo moral dos pais. O entendimento deles do que é certo e do que é errado é, no mínimo, confuso. Os membros de toda essa geração amoral em breve serão adultos. Fecha aspas. A adolescência sempre foi o período da vida em que as crenças religiosas têm sido exploradas. Os adolescentes estão fazendo perguntas sobre crenças ou descrenças religiosas aos pais. Assim como em outras áreas da vida, procuram descobrir a própria identidade. A diferença no mundo de hoje é que o adolescente está exposto a muitas crenças religiosas, que são apresentadas tanto pelas novas tecnologias quanto pelos amigos deles que estão envolvidos em outros grupos religiosos. Religião é importante para o adolescente de hoje. Uma pesquisa do Instituto Gallup, feita recentemente, declara que 4 em cada 5 adolescentes vê a fé como algo importante na vida. A maioria deles pertencia a uma igreja, sinagoga ou outro grupo religioso. Metade deles disse que a sua vida pertencia a Deus ou a alguma força superior. Mais de 1/3 disse que a fé era a influência mais importante na vida e 34% se consideram nascidos de novo.
4 em cada 10 adolescentes disseram que haviam participado de uma cerimônia religiosa na semana anterior. Os adolescentes de hoje estão interessados nas experiências e nos relacionamentos que podem ter nos grupos religiosos mais do que em uma outra crença religiosa abstrata. Se o grupo religioso for receptivo, carinhoso e lhes der apoio, eles se sentirão atraídos para lá, mesmo que não concordem com muitas das crenças desse grupo. Os pais podem orientar os filhos. Este é o mundo no qual o jovem terá de crescer. A boa nova é que os adolescentes de hoje procuram os pais para pedir conselhos. Em uma pesquisa feita recentemente, eles disseram que os pais têm mais influência sobre eles do que os amigos nas seguintes questões: se devem ou não ir para a universidade, se devem frequentar a igreja, fazer a lição de casa e ingerir bebidas alcoólicas. Os pais também têm grande influência nos planos para a carreira deles. Os amigos têm mais influências em decisões imediatas, como se devem ou não cabular a aula, quem devem namorar, o modo de pentear os cabelos, que tipo de roupa devem usar. A pesquisa também mostrou que, quando os adolescentes foram questionados sobre quem influencia mais as suas decisões, pais ou amigos, as decisões mais influenciadas pelos pais foram aquelas que determinavam o tipo de pessoa que o jovem seria. Sim, seu filho será influenciado pelos amigos em certos assuntos, mas são vocês que mais influenciam o pensamento e o comportamento dele. Os demais capítulos desse livro visam ajudá-lo a aprender como suprir de modo efetivo a necessidade que o adolescente tem de amor e, assim, pavimentar o caminho para que você o influencie muito mais em todas as áreas da vida. Até o próximo capítulo.